Aqui nós vamos ver a história de um homem que tem um encontro com Deus, Nicodemos. Eu quero orar, Senhor. Senhor, olha que oportunidade maravilhosa, Senhor. Dezenas de pessoas, nós chegamos aqui a centenas. Milhares ouvirão essa mensagem, Senhor. Usa minha vida, Senhor, de forma simples. Que eu torne essa mensagem, Senhor, de forma a que a tua igreja, as tuas ovelhas ouçam a tua voz. Eu quero ser a tua boca, eu quero ser a tua voz. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu te dar o pano de fundo, para que a hora que eu for ler o texto, você já vai se familiarizando, tá? Aqui vai narrar o encontro de Jesus com o fariseu. Quem eram os fariseus? Fariseus eram aqueles que eram os mais instruídos na lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus. Nicodemos era um homem, um dos principais dos fariseus. Era um homem que ousou ouvir a voz de Deus, porque os fariseus questionavam tanto Jesus. O legalismo questiona o evangelho da graça. E esse homem começa a discutir com Jesus de forma saudável. Por mais conhecimento que ele tinha, ele precisava de informação. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, não distrai. Hoje eu vou te pregar coisa que eu tenho certeza absoluta, você já viu, mas nunca foi revelado para você. A simplicidade do evangelho de Cristo. Este homem era um conhecedor da lei, mas não conhecia a verdade do evangelho de Cristo. Então o pano de fundo para essa mensagem é esse encontro. Agora presta atenção, agora são 8h30, 9 horas eu estarei terminando essa mensagem, 9 horas. E o que é interessante, se você se distrair, quem sabe hoje é o dia que Deus escolheu para se revelar a você, para mostrar coisas que ainda faltam intensidade de conhecimento. Eu orei a Deus para ser esse dia, eu orei a Deus para esse texto realmente fazer esse impacto na sua vida. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu queria mesmo que você questionasse o que você entende até hoje do Evangelho. Eu não estou falando para você prestar atenção e ficar apenas comendo sem se questionar. Mas o texto é claro, e o que eu vou pregar é Bíblia. Então depois que você lê e ela se revelar aos teus olhos, a partir de agora, a hora que você tiver essa convicção, isso aqui passa a ser verdade. Eu lhe dou todo o direito, e deve ser, para começar, peraí, sempre eu ouvi que era diferente, não estou entendendo, mas o que é isso? Mas eu lhe dou todo o direito de você olhar para a Bíblia e ouvir as revelações que hoje vai ser dada nesse texto. Você tem ideia do tamanho, da grandeza desse momento que nós estamos vivendo? Então, se você tem, eu quero poder ler o texto bíblico. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7: não te admires, eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode se suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Para aí. Na verdade, querido, eu vou pregar o verso 14, 15. É isso que eu vou pregar. Mas eu precisava ler esse texto antes para que você não ficasse surpreso com as coisas que eu vou falar. Então, alguns pontinhos eu vou ter que fazer com aquilo que nós já lemos. Eu vou buscar. Olha o verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode se suceder isso? Aquele mestre da lei tinha dúvida do que era o Evangelho. E hoje eu vou te falar o que é o Evangelho. Uma coisa que nós sempre erramos, e eu vou falar que eu como pastor, aconteceu a mesma coisa no domingo passado. Nós sempre pregamos o capítulo 3, verso 16, porque é aquele capítulo, o versículo que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso todo mundo já ouviu. Mas esse texto ele não pode ser pregado sem ter a ligação com o verso 14. E é essa ligação que eu quero fazer agora. Você vai ver o que eu estou te dizendo. Olha por gentileza o verso 14. Vou ler o 13 e a gente já volta para o 14. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Presta atenção, olha para mim. Queridos, este é o texto-chave. Eu sei que você não sabe o que ele está dizendo aqui. É por isso que eu vim aqui pregar para você. É por isso que eu vim aqui trazer as revelações que você precisa ter. Vou ler o verso 14. Eu sei que para você parece estranho o que ele está dizendo, mas ele diz, Jesus disse: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aí ele vai dar a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu desconstruir coisas que você botou na sua cabeça, coisas que pastores colocaram em sua cabeça. Eu vou desconstruir usando o que eu já preguei. Eu ainda não estarei pregando, eu só vou desconstruir coisas baseado no que Jesus disse. Jesus disse uma palavra, que é o verso 14, depois eu vou pregar. Ele disse: da mesma forma que foi lá em Moisés, que ergueu a serpente, e o povo por aquela atitude foi salvo, eu serei erguido, e por minha atitude você será salvo. A igreja, a religião de Jesus, não Jesus, a religião de Jesus, ela cria meios para te encaixotar em regras. Nicodemos perguntou: mas como pode um homem nascer de novo? Na mente desse homem, ele imaginava: como? Eu já nasci, minha mãe já gerou. Olha como a religião é limitada. É lógico que Jesus não estava falando de um nascimento na carne, era um nascimento no espírito que estava morto e precisava ser reacendido. Eu precisava nascer. De fato, aquele espírito que está dentro de muitos está morto. Está morto. Ó, você é composto de corpo, alma e espírito. O teu corpo, estou vendo, está vivo. A tua alma está aí, está dizendo, você tem sentimentos, mas não necessita dizer que o teu espírito está vivo, não. Você vai precisar nascer no espírito. E aí hoje é o dia do teu nascimento. Posso ouvir um amém? Amém. Para alguns eu já sei que nasceu, para outros eu tenho certeza que não nasceu.
Hoje é o dia. E aí Jesus começa a desconstruir coisa para ele. Falou: cara, mas eu sei que você é mestre, porque você faz milagres. Jesus não quer nem saber disso. Ele corta essa conversa do cara e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, esquece o papo de milagre, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Nicodemos estava prendendo Jesus com as amarras da religião. Me faz um milagre, cura aqui, faz cego ver, faz mudo ouvir, surdo ouvir, faz mudo falar, faz aleijado andar, faz coisas e mostra que tu és Deus. E ele falou: não é isso, eu até faço isso, mas eu vim, na verdade, se você olhar o verso de número 17, eu vim salvar você, Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Sabe o que Jesus veio fazer? O maior milagre que Ele veio fazer aqui essa noite, através do Espírito Santo: convencer você que é pecador, e que precisa nascer de novo, e que precisa do sangue dele, e é o sangue dele que vai te purificar do teu pecado. Agora preste atenção, olha para mim, presta atenção. Sabe o que acontece? As igrejas falam: continua fumando e você vai para o inferno. A igreja julga, mas Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. Eu quero dizer que Jesus veio salvar. Haverá o julgamento, sim. Haverá o julgamento, sim. Mas não é agora. Não é agora. Você vai dizer: então eu posso continuar fazendo o que eu quiser fazer? Se você quiser continuar fazendo o que você quiser fazer, pode continuar fazendo, porque você é livre. Nem tudo te convém. E se você sentir a presença, o toque do amor de Deus, o teu pecado fica tão pequeno diante disso, querido. E a igreja diz: e o teu cabelo não está bom, tua roupa não está legal, isso, aquilo, como se ele fosse, como se nós fôssemos porta-voz do julgamento de Deus, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós, como se fosse, mas nós não viemos aqui para isso. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo todas as noites? Fazer o que a minha esposa disse ao casal de pastores: procura lá no Lealdade e Amizade os mais miseráveis. Os mais miseráveis. Eu estive na clínica lá com o Kelvin vai falar que é verdade. Parei lá e começamos a cantar, e cantamos um hino lindo, lindo, e o fogo desceu naquele lugar, numa clínica de recuperação. Eu vi pessoas que estão passando por recuperação, buscando a recuperação, se livrar da dependência química. E aí, na hora que terminou, estava todo mundo olhando um para o outro. E eu falei: nós vamos pôr um nome para a nossa banda. Vai se chamar Os Miseráveis. Não tinha Os Incríveis? Quem lembra, já ouviu falar dos Incríveis? Os mais velhos sabem, né? É Os Incríveis. E nós seríamos Os Miseráveis. Que tira Deus da nossa vida, e você vai ver quem você é. E aí, aquele religioso, ele olha para Jesus e fala: como? Como? Como pode? Como pode isso? Eu vejo algumas pessoas falar mal de Nicodemos, e eu realmente gosto desse cara. Por quê? Porque primeiro, ele era um dos bambambam dos fariseus. Mesmo depois da morte de Jesus, ele ficou ali meio que ajudando, pegar o corpo, tal, aquela coisa. E Nicodemos, tudo bom, vamos falar, ele foi de noite, ele foi... Não, mas Nicodemos tinha sede, cara. Nicodemos tinha sede. Se você tem sede, eu estou te falando, acorda. Se você tem sede, da mesma forma que Nicodemos foi saciado, a hora que eu estiver pregando essa noite, Deus te saciará. Deus te saciará. Eu desafio a você
Eu desafio agora, se você abrir tua mente, ouvir a voz de Deus, a você sair daqui da forma que você entrou. Você não sairá daqui essa noite da forma que você entrou. Agora peraí, como que esse cara conseguiu? Exatamente o verso 14. Leia o verso 14. E aí agora eu quero pregar. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ficou claro para você? Ainda não, mas para Nicodemos ficou. Sabe por que para Nicodemos ficou? Porque Nicodemos conhecia a palavra. Vai para lá, Números. Agora você vai entender. Agora eu quero pregar. Números, capítulo de número 21, por favor. Quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Olha o que Jesus estava citando para Nicodemos. E aí, eu tenho pessoas muito experientes aqui na palavra. E olha, é um desafio para nós, pastores, pregadores, líderes de discipulados. Nunca mais desgruda o verso 16 do verso 14. Nunca mais desgruda. Porque o verso 16 é a cereja, mas tem o bolo inteiro. Capítulo 21, verso de número 4. Jesus citou para alguém que conhecia a palavra esse texto. E eu vou ler esse texto. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. O que é isso? As picadas delas, além de doer e matar, ardia, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que te... que dele peça para orar. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar verá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então olha para mim. Agora eu vou começar a pregar. 1000 e poucos anos atrás, o povo fazia as mesmas besteiras que nós fazemos hoje. E Deus permite que serpentes comecem aos milhares a entrar no arraial. Porque eles eram um povo que estava pelo deserto a peregrinar para ir para a terra prometida. Você está indo para o céu? Você está indo para o céu? É igual eles estavam indo para a terra prometida. E aí eles começam a criar problema, e Deus permite essas cobras, e eles começaram a morrer aos milhares. E eles chegam e falam: Moisés, ora ao povo, a Deus, pelo povo, para que Deus arranque a serpente. E Moisés de fato orou, só que Deus nunca arrancou a serpente, nunca, a serpente continuava. Só que todo aquele que era picado, Deus dava uma orientação. Ele pegou uma vara, uma haste muito alta, fez uma cópia em bronze daquilo que fazia o mal ao povo. Então vamos imaginar que minha esposa Márcia fosse picada. Qual era a providência dela? Todas e quantas vezes fosse picadas, ela teria que diante da haste olhar. Ao olhar a haste, ela era curada. O mal não pegava, o veneno não vinha. Ela sobreviveria. Esquisito, né? Estranho, mas foi o que Deus mandou. E aí, vem para mim, volta aqui.
Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, deixa eu te explicar, você está querendo me falar de religião, e eu estou querendo falar de salvação. Eu vim te salvar, cara. Eu vim te salvar. E sabe como vai acontecer? Daqui a pouco eu vou sendo colocado lá no madeiro, lá naquela cruz. Eu vou me fazer pecado. Eu vou me fazer pecado, para que o teu pecado não te mate. Eu farei pecado. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Da mesma forma que aquela serpente tinha a mesma forma das outras serpentes, ele se fez pecado por você. Só que o que a igreja faz hoje, Maico? A igreja faz assim. Vamos fazer o seguinte: quem é os evangelistas aí? Quem é? Erga a mão. Quem que gosta de pregar fora? Erga a mão, erga a mão. Quem quer pregar? Quem que gosta? Ninguém gosta. Isso, beleza, erga a mão. Você vai fazer o seguinte, pastor Paulo: o senhor vai ser aquele cara que vai descobrir aonde as serpentes nascem. A igreja, ao invés de ficar apresentando a cruz, ela quer matar as serpentes, ela quer matar o pecado. O pecado já morreu, o pecado já acabou, porque agora toda vez que você olhar para a cruz de Cristo, você é salvo. Preste atenção, eu não preciso organizar. Eu sou um cara, quem me conhece sabe que eu sou muito administrativo. Se eu não tivesse olhado esse texto e um dia não tivesse conhecido, eu falar: pastor Estevão, a partir de agora, você vai ser o fabricante dos porretes para matar a serpente. Você vai ser o fabricante, você cuida das fábricas de porrete, porque eu vou dar um porrete para cada um. E a hora que vocês veem essa serpente. Só que o problema é que quanto mais serpente eles matavam, mais serpentes vinham. Quanto mais serpente eles matavam, mais serpente vinha. E você quer ver o pior da igreja? Esse povo, olha a cena. Imagina que a irmã Cris tivesse sido picada e ela fosse lá do arraial do Moisés. Ninguém está querendo nada contigo. Sabe por quê? Ele falou: ô Moisés, ora para que Deus tire a serpente. Já picou a Cris mesmo, ela vai morrer, mas não se importa com ela, desde que eu não morra. Desde que eu não morra. Porque foi isso que o povo pediu para Moisés. O povo disse: olha, faz o seguinte, ora para Deus tirar a serpente, fala para ele arrancar a serpente. Quem já foi picado? Dane-se, aí pô, quem mandou também, né? Deu bobeira, a serpente pegou. Não dá para salvar todo mundo, né, meu? Aí Deus, e Moisés, na ignorância dele, ele ora: Senhor, tira a serpente, Pai, tira a serpente. Não importa, a Cris já foi picada, mas vai morrer, vai ser questão de tempo, já ela morre. Mas não deixa mais que ninguém seja picado, arranca a serpente. Aí Deus já fala: não, eu quero a Cris. Não, eu quero a Cris. Não, eu não quero resolver o problema dos outros. Eu quero resolver o problema da Cris, que foi picada. E aí começa a gritar no arraial: atenção! Tem uma boa nova. A serpente continua. Serpente está aí, mas tem uma solução para ela. Toda vez que você for picada, vai lá e olha para aquela haste, e quem olhar para aquela haste será salvo. Desiste de fabricar porrete. Desista dos evangelistas ficar anunciando para matar cobra. Evangelista, passe a anunciar a haste, anuncia a cruz, anuncia que o teu pecado foi cravado naquela cruz, anuncia que Jesus morreu por você. Grita lá no Lealdade, grita no Amizade, grita lá no João Paulo, grita lá no Gonzaga de Campos, grita lá no Nato Ventorazo, grita na tua casa, grita na tua casa. Grita na tua casa. Mas pastor, mas o pecado está aí, você não está vendo? O que eu faço? Olha para a cruz. Você quer mais o quê? Você quer que eu monte uma fábrica de acabar com o pecado? Se ele já foi acabado,
Jesus aniquilou o demônio, aniquilou os diabos lá 2000 anos atrás. O preço do teu pecado foi pago. É esquisito, é tão esquisito ouvir que você não precisa fazer nada. Você só tem que olhar para Jesus. Olha para Cristo. Aí algumas pessoas podem olhar aqui e corre o risco. Aí eu acho que eu nem fui picado. E aí eu quero dizer para você um fato real, tá? Um fato real. 2 anos atrás, eu estava assistindo um jornal e havia desaparecido um rapaz que tinha uma vida duvidosa. Ele vivia uma vida duvidosa. E a família chorava porque ele não aparecia, tinha sumido, nesses programas do final de tarde. E eu passando no canal vi. A polícia tinha encontrado um corpo que com as roupas parecia do cara. Isso é real, tá? E chamaram um dos irmãos dele para identificar o corpo. Ele estava no canavial. E a reportagem foi junto. Só que, obviamente, a reportagem não chegou perto do corpo. Ela ficou a alguns metros. Mas filmando o cara, olhando. E a hora que ele viu, chegou perto. Ele começou a chorar muito. E ele veio em direção ao repórter. E ele, embargado em lágrimas, ele disse: é o meu irmão. É ele, eu vi, eu pude ver. Por algumas características do corpo, dava para saber que era ele. Mesmo todo, já havia muitos dias morto. E o cara chorava, aquilo... Sabe esses programas sensacionalistas aí que eles dão de audiência? Ele mostra lágrima caindo, aquela coisa. E aí o irmão dele disse: sabe o que mais me impactou? É que o meu irmão era tão cheiroso. Ele gostava muito de perfume. Mas estava fedendo tanto lá. Meu irmão estava fedendo. O meu irmão fedia. Eu nunca imaginei que o meu irmão... Mas você acha que você acha quanto perfume seria necessário para dizer que a tua carne é podre? Quantos litros de perfume poderia ser jogado em cima daquele cadáver para evitar que exalasse o mau cheiro? Amados, nós somos picados. Essa é a herança que nós nascemos com ela. Vão tentar te criar regras, vão tentar encaixotar você em normas e normativas de igrejas, em religiões. Mas o que Jesus disse, e foi Ele que disse, vou ler de novo, agora vai ficar mais fácil você entender, tá? Volta lá. Agora teus olhos vão se abrir, porque você já leu o texto. Agora ficou fácil a revelação. E era isso que eu queria. Capítulo 3, verso 14. Verso 14. Amém? Diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja... Agora você entendeu o que ele estava dizendo? E eu lá naquela cruz, vou morrer por você, Fábio. Não adianta você ter qualidade, não olhe para aquela cruz. E você quer ver o mais lindo ainda? Anda um pouquinho, capítulo 12. Essa não estava na mensagem, mas agora veio, é o Espírito. O verso de número 33, 12 do mesmo Evangelho, 33. Eu vou ler na verdade o 32. 12, 32. Jesus falando: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para... Você quer ver o melhor?
Ele pega um pregador, um pastor. Imagina que eu estava com essa mensagem já há uns 2 meses, desejoso por pregar ela aqui. E Deus falou, ainda não é hora, ainda não é hora. Talvez seja para você que veio aqui hoje, não sei. Ou você que me assiste. Ele diz o seguinte: eu não só vou ser levantado, mas Márcio, eu vou te atrair para aquela cruz. Você vai ter que ficar próximo dela. Eu vou te chamar. Vem e veja. Sabe o que, preste atenção, sabe o que os romanos viram quando Jesus estava morto? Eles viram um espetáculo de horror. Porque de fato é um espetáculo de horror, concorda ou não? Pegar um homem, encravar ele no madeiro, da forma que judiaram de Jesus, não é um espetáculo de horror? E você vê o quê? Eu vejo o espetáculo da graça, o amor perfeito, o amor perfeito, perfeito. Mas vai ter que tomar alguma decisãozinha. Você é ou não é pecador? Eu queria que a banda subisse, que eu quero cumprir 9 horas, estou terminando a mensagem. Você viu que só em meia hora deu o que fazer? Pregar eu preguei uns 15, mas eu explanei bem, porque senão a mensagem não daria. Deixa eu te falar. E aí? Porque tem gente que acostumou com a picada. Tem gente que está morrendo aos poucos. O pecado está acabando com ele. Está acabando com ela. E ele está arrumando um jeito de matar a cobra. Querendo matar a cobra, meu. Você quer acabar com o pecado, cara? Você quer ver? O mais santo aqui, eu lhe garanto, nessa semana vai pecar. Em algum momento vai falhar. E eu vou ter que olhar para aquela cruz de novo, cara. Eu vou olhar para aquele ato de cruz de novo. E aquele amor, quanto mais eu olho, mais ele me constrange. Quando eu entendi isso, querido, eu estou te oferecendo. A minha esposa, depois que nós saímos daquele cara que falou para nós, bairro é pobre, hein? Bairro é pobre, lealdade, amizade, sei, tipo assim. Aí eu falei, ele só não descobriu que nós não fomos lá vender nada. Nós não vamos lá vender nada. O que nós vamos vender lá? Já está pago. Verdade, o que nós vamos vender lá? Eu acho que não seria um bom lugar, eu sou comerciante. Lá não seria um bom lugar mesmo para montar, dependendo da loja, não seria mesmo não. Mas eu vou levar o que já está pago. Eu teria que pôr, é de graça. E de fato é de graça. E aí, o que você vai fazer? Fica imaginando a época de Moisés gritando, ó lá, Ache está lá, e alguém falando assim, ó, presta atenção, fala para Moisés vir aqui na minha casa, estou me doendo muito, estou chorando, dói, eu estou sofrendo, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou nas drogas, eu estou até... E Moisés, você está louco, eu não vou na tua casa, olha para Ache, olha para Ache, olha para a cruz. A cruz é maior que o teu pecado. O preço é mais alto do que o teu pecado. Está pago, está pago, está pago. Ó, Deus deixa claro, um só pecado não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito. E eu tenho comigo que a base da blasfêmia é não reconhecer essa cruz. É você rejeitar isso. Não, deixa eu assim mesmo. Deixa eu assim. A base da revolta é alguém dizer, eu não quero, deixa eu assim. Só que talvez você não queira agora, mas essa mensagem eu te preguei hoje, jamais ela sairá do teu coração. Eu estou aqui te anunciando que você não precisa mais continuar nesse tipo de vida. Eu não estou te chamando para ser crente. Não estou te chamando para, pior ainda, para ser evangélico. E muito menos ser membro da igreja do Nazareno. Eu estou te chamando para olhar para aquela cruz. Ela está lá. Ela está lá. E aí, o que você vai fazer?